Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que está retornando para assistir a continuidade da palestra e também agradecer àqueles que pela vez primeira estão sintonizando aqui o nosso YouTube. Os séculos que antecederam a doutrina espírita. Depois de termos falado das revelações de ordem locais, nós vamos falar hoje das revelações de ordem universais. As revelações de ordem universal é aquela que é genérica, que atinge a todos que aqui estavam. Porque no início da nossa civilização, como já foi dito, nós tínhamos aqui pessoas que já estavam no desenvolvimento natural, gradual e evolução da Terra, e aqui, para que vieram os chamados povos migrados, que vieram de um outro planeta, da chamada transição planetária, algo que ocorre naturalmente no universo, para que aqui se aperfeiçoassem, já que não evoluíram o que era esperado no planeta de origem. Então ficaram afastados dos seus entes queridos, dos seus amores, e ficaram sempre sentindo essa sensação de exílio, de solidão, de degradação que era permanente neles. Então eles precisavam de ter esta revelação espiritual. E daí essa revelação que veio inicialmente de ordem local, mais específica, mais profunda, para eles que já eram mais inteligentes, dotados inclusive de grandes conhecimentos, como foi falado anteriormente, de filosofia, de ciência e de arte, mas de zero de religião. Então, após o ensinamento desses todos, que eles foram apreendendo, assimilando esses conhecimentos, nós partimos então para as revelações de ordem universais, aquelas que eram para dirigir a todos os povos. A primeira delas foi trazida por Moisés, cuja missão específica estava focada na missão pública de fazer com que a atuação do Deus único ficasse segmentada entre todos, que todos tivessem conhecimento que o Deus é uno. Posteriormente a Moisés, nós tivemos o surgimento de Jesus. E no surgimento de Jesus, a imortalidade da alma, através da ressurreição dele, ficou patente e ficou como um ensinamento de ordem universal. Não havia qualquer dúvida diante do que foi mostrado em função da própria ressurreição. Então, a ressurreição, a imortalidade da alma e a prova de amor, o sentimento de amor que passou a ser um conteúdo, passou a fazer parte do mundo das ideias universais. Então agora nós temos, no mundo das ideias universais, o ensinamento de Moisés, do Deus único, e o ensinamento de Jesus, através da imortalidade da alma, materializada pela ressurreição, e também da prova de amor que foi trazida por Jesus e que passou a ser parte desse mundo que é nosso. Mas antes de citar diretamente no cristianismo, eu gostaria de mencionar também os essênios, que viveram entre nós uma seita no ano 150 a.C. Por que os essênios são importantes? Porque Jesus teve como pai José, e José foi integrante, atuante, ativo dentre os essênios. Eles viviam no monastério, pregavam o amor a Deus e o amor ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição, acreditavam num Deus. Então, os ensinamentos religiosos dos essênios se assimilam tanto aos ensinamentos do cristianismo que muita gente até entendia que Jesus fez parte dessa seita. Mas tudo que se fala sobre isso é hipotético. Não há dúvida que Jesus tomou conhecimento dos ensinamentos dos essênios. Até porque, tendo José como pai, muito da formação dele tinha esse conteúdo. Não há dúvida que ele conhecia. E as coisas se completam perfeitamente entre o cristianismo e o ensinamento dos essênios. Que esses ensinamentos, na medida em que vêm penetrando nas ideias, nos conceitos das pessoas que aqui estavam no plano, o que acontecia com essas pessoas? Elas começaram a evoluir. Porque, na realidade, sempre foi presente entre os migrantes a ideia que estavam aqui por um processo de exclusão de um mundo melhor. Então eles se sentiam prejudicados. Eles estavam querendo retornar ao plano junto aos seus amores de antigamente. Então, eles precisavam disso. E essa ideia de um mundo de exclusão, ela foi se materializando aos poucos, na medida que com esses ensinamentos nós verificamos que a Terra era um planeta para assimilarmos conhecimentos, para
melhorarmos o nosso conhecimento e o entendimento da nossa alma. Então, na medida em que esses entendimentos eram totalmente internalizados, então esses migrantes que aqui estavam tendo condições, então, de retornar ao mundo de origem. E isso vinha acontecendo. Eles, em retornando ao mundo de origem, quem ia ficar aqui? Exatamente os mais necessitados, os menos privilegiados intelectualmente, nós, os medíocres que estávamos aqui. Então era um momento propício para a chegada daquilo que já estava previsto pelos profetas do Velho Testamento, a chegada do Messias de Israel, a chegada de Jesus. E realmente houve com o cristianismo um avanço muito grande, em que pese todas as dificuldades que vocês viram ao longo da história da cristandade que aconteceu, houve um salto de qualidade na vida social. Por quê? Por exemplo, acabaram as execuções em arenas e nos circos. Os gladiadores é uma profissão que deixou de existir. Até mesmo com relação à escravidão, houve uma mudança considerável em razão da sensação de amor ao próximo que era pregada. Não é? Então, o que aconteceu? Os senhores dos escravos, que anteriormente na Fenícia, por exemplo, era muito comum o vazamento dos olhos do escravo para seguirem às cegas, né, os seus senhores, isso deixou de existir. Então, houve uma evolução considerável nos métodos de vida da sociedade. Mas mesmo com essa evolução, ainda não seria o suficiente para o entendimento perfeito daquilo tudo que se desejava. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de todos esses ensinamentos é criar condições para as pessoas se desenvolverem no seu conhecimento e no seu entendimento da moral. E esta é a busca que se faz. Esse conhecimento é fundamental. Então, como esse conhecimento não era suficiente, mesmo com o cristianismo, para a interpretação nas profundezas dos ensinamentos religiosos, havia necessidade da terceira revelação. Então, nós vamos chegar à doutrina espírita. Essa terceira revelação que já estava prevista, como nós falamos no início, no vídeo anterior, desde o ano 117 da era cristã, nós verificamos a menção de que estaria ocorrendo em Lugdunum, na futura Lyon, uma revelação que aconteceria exatamente no século XIX. Já foi previsto no ano 117. Isso foi o porquê da escolha do nosso tema. Esta evolução. O que nós pretendemos, em síntese aqui, é que todos entendam o não ao imediatismo e a necessidade de ter fé, de ter continuidade nesses ensinamentos e saber que as coisas não se resolvem da noite para o dia. Há o tempo de Deus para a solução de todos os problemas que são enfrentados. E dentro da revelação da doutrina espírita, ela é tão importante, essa terceira revelação, que ela merece ser descrita numa trajetória. Até chegar à terceira revelação, exatamente em 18 de abril de 1857, quando surge o Livro dos Espíritos, essa trajetória, vocês vão me permitir citar uma figura que é proeminente, que é exatamente Inácio de Antioquia. Por que é proeminente o Inácio? Não é porque Inácio esteve no colo de Jesus, levado pela sua mãe, Sara. Não é porque Inácio conheceu pessoalmente o João Evangelista, a quem, nominado por Jesus, seria o responsável pela sua formação, já que ele não tinha pai, Isaac, seu pai, havia falecido. Não é porque ele foi amigo de João, ele tinha o João como pai. Não é porque ele conviveu com Simão Pedro. Não é porque ele conviveu com Paulo de Tarso. Não é porque ele esteve com Maria Santíssima, teve o prazer de conhecê-la após trocar correspondência. Não, Inácio foi extraordinário, porque como responsável pela igreja de Antioquia, Inácio, pura e simplesmente, por 40 anos dirigiu essa igreja, ele não se limitou a ficar no âmbito da igreja de Antioquia. Ele percorreu vários locais. Imagine naquela época como era o transporte, e vocês verão no mapa que apresentaremos agora a continuidade de locais que ele foi e como eram longínquos esses locais, países distantes. O primeiro deles, ele foi inicialmente, quando foi permitido a ele viajar por esses locais na velocidade do pensamento, ele esteve em Jerusalém,
veja só, em Israel, esteve em Cafarnaum, na Jordânia, esteve em Genezaré, esteve em Antioquia, na Turquia, esteve em Éfeso, na Turquia, esteve na Magnésia, na Grécia, esteve em Esmirna, também na Grécia, esteve em Císicos, na Bulgária, esteve na Eslovênia, em Prusa, esteve em Nicomédia, novamente na Turquia, esteve em Chalcedum, em Niceia, na Bulgária, esteve em Heráclia, Eslovênia e Istria, novamente Nicomédia, esteve no Coliseu Romano, onde ele fez questão de ir lá orar por aqueles verdugos que o haviam executado. Posteriormente, ele foi até a Suíça, nas Galhas Transalpinas, e finalmente ele foi a Lyon, na França. Nós observamos nesses lugares todos por onde ele transitou, são cerca de 20 lugarejos. Alguns ele fez quando estava encarnado. Agora, desencarnado, ele esteve na França e na Suíça. Por quê? Porque exatamente quando informaram para ele que as tradições da igreja de Roma, de Éfeso, de Antioquia, teria sido transferida para um local na Gália Transalpina, ele fez questão de ir até lá, porque foi dito a ele que João, a quem ele tinha como pai, estaria lá pregando para os encarnados. Ele foi até lá, ele já desencarnado, assistiu João trabalhando para os encarnados, no momento, inclusive, Jesus desceu para conversar com eles todos. Então, não só nesse momento, o Inácio de Antioquia, daí a importância dele na trajetória do Espiritismo. Não só nesse momento ele foi até lá, porque posteriormente, no século XII e XIII, o João Evangelista reencarnou lá como nada mais, nada menos como Francisco de Assis. E o nosso Inácio reencarnou também lá para auxiliar Francisco de Assis, envergando a personalidade de Bernardo de Quintavalle. Foi um dos principais assessores do Francisco de Assis naquela empreitada. Estou falando do século XII e XIII. Vejam como as coisas são planejadas ao longo dos séculos. E, finalmente, no século XIX, já junto de Kardec, para auxiliar Kardec, novamente o nosso Inácio de Antioquia, ele reencarna, agora com Adolfo, bispo de Argel. Foi um dos principais interlocutores de Kardec ao trazer a doutrina espírita para todos nós. Então é por isso que trazendo a revelação espírita, essa extraordinária revelação, eu não posso deixar de citar a figura de Inácio de Antioquia nesse trajeto. E para mostrar a vocês que tudo isso também requer uma trajetória muito ampla, nós verificaremos que ocorreu uma assembleia, e esta assembleia no plano espiritual reuniu personalidades que tiveram papéis preponderantes na evolução da sociedade. E vejam que estavam lá pessoas de diferentes religiões. Tinham monges hindus, tinham papas, Sócrates e Platão, já desencarnados, Aristóteles, Dante Alighieri, Joana d'Arc, Teresa de Dávila, Cristóvão Colombo, Galileu, Gutenberg, nesta reunião do plano espiritual que aconteceu dia 31 de dezembro de 1799, exatamente para mostrar para todos que estão nos assistindo como há um planejamento também no plano espiritual daquilo que deve ocorrer, ou pelo menos que se deseja que ocorra no plano terreno. Esta assembleia estava lá reunida e veio um veículo trazer da Terra para levar até esta assembleia algumas figuras como Napoleão Bonaparte, que na época era o cônsul já da França, Goethe, Pio VII, Kardec estava lá, Pestalozzi, dentre outros. Esses foram levados do plano terreno até lá no veículo específico. Chegando nesta assembleia, todos que acompanhavam Napoleão se emocionaram, já estavam com lágrimas nos olhos. Napoleão ainda não. Napoleão estava fardado como cônsul geral e olhando aquela assembleia de muita luz,
Ele estava até então sem qualquer emoção especial. Nesse momento, ao lado desta assembleia, de repente vem uma luz muito profunda e algo como se fosse uma ponte, mas de uma dimensão muito maior. Na realidade, seria um viaduto bem iluminado, e esse viaduto vem chegando uma luz muito forte até a Assembleia Geral, e nessa luz muito forte, de repente, vem um vozeirão que começa a se dirigir aos presentes, especificamente para Napoleão, dizendo alguma coisa da seguinte ordem. Primeiramente, diz a Napoleão que ele não se envaidecesse das conquistas que ele havia tido, porque naquelas conquistas não se deviam pura e simplesmente ao gênio militar dele. Ele tinha sido ajudado pelo plano espiritual para efetivar aquelas conquistas. Mas tinha para ele um plano, ainda do lado espiritual, muito mais grandioso do que aquelas conquistas. A responsabilidade era muito grande. Entre outras palavras, o Espírito da Verdade dizia o seguinte: irmão e amigo, ouve a verdade que te falam meu espírito. Este, à frente do apóstolo da fé, sob a égide do Cristo, descerá para a terra atormentada em novo ciclo de conhecimento, colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, seria o nosso Kardec. No mar de sangue da revolução, não ouvides, aí destinando-se a Napoleão, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade. Serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. E exatamente essas monstruosas tentações do poder é que foram responsáveis pela transformação de Napoleão, que vocês sabem. Napoleão não resistiu. E no dia 18 de maio de 1804, ele se proclamou imperador e determinou que Pio VII viesse de Roma para coroá-lo. Ele perdeu toda aquela humildade que foi apregoada, que era desejada para transformar o que é a França em algo muito especial. E Kardec, em 3 de outubro de 1804, um pouquinho antes, ele reencarna e cumpriu a missão que estava programada por Deus. Ele veio e, com humildade, com serenidade, realizou essas transformações que todos nós sabemos que é de um plano universal. O papel de Kardec, isso tudo, é extraordinário, porque ele reuniu esses conhecimentos que estavam nas obras dos Vedas, de Cabala e tudo mais, mas ele criou uma doutrina corporificada, com um fundamento filosófico, um fundamento científico e religioso e capaz de ser entendida por todos. Kardec dizia que as verdades espirituais são do universo, elas estão na lei da natureza. Se todas essas obras forem destruídas, se todos esses livros forem queimados, esses ensinamentos forem apagados, nem por isso a doutrina espírita está fadada a desaparecer. Sabe por quê? Porque ela pertence à lei natural, ela pertence ao universo, ela se reescreverá de qualquer forma. Pode ser até que ela tenha um outro rótulo, porque o rótulo não importa, pode não ter o nome de espiritismo, mas ela é fundamental, ela está imantada na natureza. E o espiritismo de ontem, ele não está nas doutrinas, ele não está nas obras, está exatamente nessas verdades espirituais que continham essas obras e que eram trazidas para os povos migrados para que eles pudessem ter condições de sobreviver aos transtornos que a vida terrena traziam para eles, porque, ele, como já disse a vocês, eles estavam assim, permanentemente envolvidos por uma angústia, uma sensação de solidão e distanciamento dos seus entes queridos. Posteriormente, nós temos o espiritismo de hoje, está concentrado exatamente nessas obras religiosas produzidas por Kardec. Está corporificado dentro de uma roupagem capaz de ser entendida por todos, numa linguagem efetivamente universal. Não é à toa que isso faz parte dos ensinamentos de ordem universal, esses ensinamentos da doutrina trazidos pelo nosso Kardec. E o espiritismo de hoje,
Ele, na realidade, sintetiza todas as conquistas espirituais que tivemos. Isso é belo demais. Por que isso é belo demais? Porque, contemplando esse edifício de conhecimentos, nós temos condições, agora, por nós mesmos, se decidirmos se vamos avançar para o planeta de regeneração ou se não temos condições de seguir nesse degrau, já que nós não temos ainda o coração preparado para este avanço. Então teremos que submeter a uma nova oportunidade reencarnatória. Agora, o entendimento com relação ao espiritismo de amanhã. O espiritismo de amanhã, segundo o Kardec, existem 6 etapas para o desenvolvimento, para o conhecimento e para a evolução da doutrina espírita. Essas 6 etapas estão previstas na seguinte ordem. Primeiro é o momento da curiosidade. É aquele momento que surgiu exatamente em 1848, das chamadas grandes mesas giratórias, né? Onde os fenômenos mediúnicos se manifestavam através desse movimento das mesas giratórias, que atraía dezenas de curiosos somente por curiosidade, sem nenhum comprometimento de ordem filosófica e teológica. Em seguida, nós tivemos um momento chamado filosófico, exatamente quando é implantado o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Com o Livro dos Espíritos, com esse conteúdo filosófico, o entendimento é outro, já não haveria mais campo para a curiosidade. Mas, no entanto, as críticas ao enfrentamento a essa nova doutrina eram muito grandes. E Kardec foi avisado dessas dificuldades, porque exatamente em sequência ao filosófico veio o chamado período de lutas. E nesse período de lutas, que inicia exatamente em 1861, nesse período que aconteceu aquela queima dos livros na Praça de Barcelona, 300 obras religiosas foram queimadas. Um movimento que aparentemente era uma destruição da doutrina, no entanto, fez com que a curiosidade despertasse em todos, que queriam saber o que continha aqueles livros. E foi um impulso extraordinário para a doutrina também, em razão daquele movimento que aparentemente era uma tragédia, era uma desgraça. Após o período de lutas, veio o período religioso, onde começaram a ter locais para estudo e o espiritismo se transformou-se numa fé religiosa, numa religião. Esse período é de curta duração, porque em seguida vem um período sem nome, que o Kardec disse que esse período, quem viver, daria o nome que achasse oportuno. Jorge Elhard chama de período intermediário, que é um grande estudioso da doutrina espírita. Como se trata de uma transição entre período religioso e uma outra etapa mais evoluída, nós entendemos que esse período se adequa perfeitamente à nomenclatura de transespiritual. É uma transição do religioso para algo mais profundo. E esta transição ocorreu de uma maneira célere também, que exatamente no século XX, aconteceria o chamado período da regeneração, essa etapa. E nós estamos já no século XXI, ainda estamos vivendo assim, sem dúvida, muito da etapa do sem nome. Então, esse período da regeneração, quando o espiritismo deixa de ser entendido como uma religião, mas passa a ser entendido como um compromisso do homem com a humanidade, do amor de uma maneira geral. O espiritismo faz com que esteja de mãos dadas com a sociedade, todos de mãos dadas com a sociedade, acreditando exatamente no que preconizava Joana de Ângeles, dando um mergulho profundo no eu e uma transformação moral incessante, sem preocupação com as causas externas. Esse é o chamado período do iluminismo, que Joana de Ângeles personificou de uma maneira extraordinária para a doutrina. Então, o período da regeneração, que é o período desejável por todos, esse período ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo muito do período sem nome e das outras etapas, porque a regeneração depende da reforma íntima de cada um de nós, de um pensamento de solidariedade voltado por uma homogeneidade de conduta, de amor ao próximo, de combate à guerra, de combate à pobreza, de olhar o ser humano realmente como um companheiro de jornada terrena. Isto é fundamental. Então, como disse a Joana de Ângeles, o importante é
a transformação moral e seguir os ditames da orientação de Deus, como é preconizado no item 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que profecia: o Espiritismo na regeneração não se apresentará como um culto religioso, mas sim como uma verdade de conduta incorporada ao ser humano, convencido da sua identificação com a vida e com Deus. Nós estamos sintetizando com essa imagem a figura de um indivíduo. Preocupado com as intempéries? Sim. Basta a sua touca para caracterizar isso. Preocupado com um pouco, muito pouco, com os valores materiais? Sim. Vejam uma mochila pequena embaixo do banco. Mas vejam a concentração. Como esse indivíduo está voltado para o alto. E como o alto também se volta para esse indivíduo. Vejam a iluminação, o foco de luz que essa imagem transmite para esse indivíduo. Quer dizer que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade está nos acompanhando. E precisamos dessa transformação. É só elevar o pensamento a Ele, que essa orientação virá e não nos abandonará. Então agora eu me despeço desse segundo vídeo, reiterando o que disse no anterior. Tenham gostado? Caso tenham gostado, dê o like ou coloque um sininho, me encorajando para as próximas jornadas, e também mandem um comentário que eu lerei e comentarei, para que possamos contribuir juntos para a melhoria da nossa doutrina. Muito obrigado a todos e até a próxima jornada.